É isso aí, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse quadro. Estamos iniciando aqui mais uma gravação do nosso podcast. Se não faz bem, corta. E hoje, recebendo aqui um convidado, meu querido amigo e irmão Levi. Uma honra recebê-lo aqui nesse quadro. Primeiro quadro, né? Primeira gravação do nosso quadro. Hoje um quadro voltado aí para a juventude. Enfim, é uma honra recebê-lo aqui, Levi. Seja muito bem-vindo. Amém. Paz do Teremos um Senhor. bate-papo aqui bem descontraído. Amém. Paz do Senhor, Jonathan. Paz do Senhor a todos. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. Fico feliz por ter sido aí o primeiro convidado dessa parte de falar de jovens. Eu quase não falo de jovens, né? Acho que eu só falo de jovens, então realmente é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre jovens. Maravilha. Pessoal, o nosso quadro hoje é um quadro voltado para a juventude. E eu achei interessante nós convidarmos aqui, logo de primeira mão aí, o Levi, para quem não sabe, ele é filho, pai e líder da UMADEB, setor 44, né? E eu gostaria, Levi, de compartilhar com o público, né, as pessoas que nos assistem, os jovens, os adolescentes que nos assistem, um pouco dessa experiência, né? Como se encaixar em todos esses adjetivos. E no aspecto geral, eu queria saber quem é o Levi, no geral, tá? Quem é o Levi como filho? Eu acho que a parte mais difícil é ser filho para jovem. Sim, sim. Eu acho que a gente vive uma questão hoje no mundo atual, né, do jovem em específico, né? Que como lidar com os pais. Né? Eu acho que essa é a minha dificuldade hoje como líder, mas foi minha dificuldade enquanto eu era filho. Como casar a velha geração com a nova geração que está chegando. Eu acho que a nova geração, pelo excesso de informação, isso já vinha da minha época um pouco, muito menos do que a geração atual, tinha muita informação e por isso a gente achava que era maior do que os que estavam, né? E isso acaba casando os pais também, né? Que eles estão nesse miolo. Então, eu acho que a maior dificuldade do jovem hoje é ser filho e ser obediente às lideranças como pastores. Porque como acaba tendo muita informação, acaba se achando às vezes que sabe mais, que entende mais, que Exatamente. conhece mais. Eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade hoje como líder, como filho, quando eu era filho, né? Ainda sou filho, mas Sim. hoje já um pai de família, porque eu cresci na igreja, né? Minha vida toda foi na igreja com meus pais e meu pai ele sempre teve uma facilidade, uma pseudo facilidade, né? Que com certeza pregar é muito difícil, mas de conseguir fazer a gente entender o que é a igreja, né? O que é a obra do Senhor, o que são as questões, né, da obra do Senhor, e nos colocar numa posição de querer estar ali, que eu acho que é a dificuldade hoje em dia dos pais. Acho que os pais têm muita dificuldade de conseguir fazer os filhos quererem estar na igreja. Que a igreja acaba se tornando algo chato, algo monótono. Sim, sim. E aí eu acho que entra a responsabilidade do líder de jovem, né? Tentar fazer a igreja ser mais palpável. Exatamente. O pastor José Wellington Júnior ele tem uma frase excelente que ele usa, que ele fala que o líder de jovem ele é um intérprete do pastor. Ele pega aquilo que o pastor falou e leva de uma forma mais jovial para a juventude ouvir. Então ele pega aquilo que um pastor que tem às vezes 80, 60, 70 anos falou e ele pega aquilo de uma forma mais jovial e leva para a juventude, para que a juventude possa querer obedecer ao pastor, querer estar com o pastor, porque não é fácil. Hoje em dia nós temos jovens que obedeçam, que queiram obedecer. Exatamente. Porque nós temos hoje em dia muitas portas, sabe, Jonathan? O cara tá aqui, daqui a pouco. Sim. Ah, não tá dando certo, que eu vou para ali, muitas não tá dando certo. E aí você fica tendo um vinho que não tem raiz, não tem base, não tem alicerce, não tem estrutura. E é isso que falta. Raiz. Raiz. Hoje em dia há uma dificuldade muito grande do jovem entender isso. Né? Recente eu estava observando alguns jovens conversando e, nas casas aí dos 20, 21 anos. E eles estavam conversando em uma barbearia e ali eles relatando, né? Não, mas eu prego, eu isso, eu aquilo, e o meu pastor às vezes ele não aceita a minha colocação diante daquilo que eu falo, mas quando nós paramos para observar de fato o que falta nesses jovens, né, é exatamente raiz. Eles não criam raiz. Com 20, 20 e poucos anos, eles estão querendo levantar para falar. Eu aprendi uma coisa muito importante, Levi. É, se nós não temos a noção e a capacidade de sentarmos para escutar, né, para ouvir ali, de certa forma, e aprendermos com os mais velhos, né, de certa forma nós
jamais estaremos prontos para levantar e falar. Jamais. Né? Eu aprendi algo interessante, isso faz parte da cultura japonesa, né? Que quando existe ali um grupo de jovens conversando e chega um ancião, um idoso, de forma imediata eles param praticamente de falar. Eles sentem prazer em escutar o idoso, o ancião falar. E isso é o que falta hoje. A gente está vivendo uma geração, né? Eu sou um menino, né? Tenho só 32 anos, ainda sou meio jovem, mas eu me lembro que a gente não falava em roda de adulto. Se tinham adultos conversando, e até hoje o Belém ainda guarda por essa liturgia. Sim. Se tem pastores conversando, a gente não conversa junto, a gente deixa os pastores conversar. Exatamente. Se tem setoriais conversando, a gente não entra junto, a gente deixa eles conversar. Sim. Então eu acho que a gente está faltando um pouco dessa questão de entender onde nós estamos e onde nós podemos chegar se a gente souber agir. Isso. Então eu acho que está faltando isso. Eu fui recentemente, eu sou enfermeiro de formação, e eu trabalho num hospital no centro de São Paulo, e eu estava num quarto e assobiando um hino, né? Mania de crente ficar assobiando um hino da arte. E aí um rapaz, um cuidador, falou assim: você é crente? Eu sou crente. Ele falou assim: de que igreja que você é? Eu falei: sou do Belém. Já fui muito nas EBOs, né? Escola de Ensino Obreiro. Amo as EBOs do Belém, que são incríveis, né? Os jovens que puderem ir, tiverem essa experiência incrível, realmente. Mas ele falou para mim: mas eu só escuto enquanto tá fulano e ciclano pregando. E ele ainda citou uma das grandes referências do nosso ministério, que é o pastor Pereira, pastor Pereirinha do Itaquera. Mas quando o pastor Pereira velhinho começa a falar, eu já não consigo ouvir, porque profeta de verdade não escuta. Aí eu comecei a pensar, é uma loucura, isso parece uma coisa que é combinada. Não parece que um ser humano de verdade falaria isso. Uma falta de respeito com um homem que tem quase 40 anos à frente de um setor. Exatamente. É uma falta de respeito com um homem que é um grande pastor do nosso ministério. Eu sempre falo, eu sou filho de pastor, posso falar isso com propriedade, porque vi meu pai a vida toda. A gente está vivendo de aventureiros. Sim. De aventureiros. O cara chega aqui, ele prega. Só cadê a mulher dele? Sim, exatamente. Cadê o filho dele? Cadê a família dele? O pastor, e eu como filho, como família, ele tem que estar com a família 24 horas exposta para o povo ver. O povo está olhando a tua mulher, o comportamento dela, o comportamento dos teus filhos, o comportamento das tuas noras, o comportamento dos teus netos. Então, esse cara, ele tem que ter a vida toda ali subjugada ao povo, porque quanto mais você cresce, mais você serve. E o pastor, ele é um servo do povo. O pastor, ele não é um líder do povo, ele é um servo. Então, ele cresce, serve o povo. Um camarada, um aventureiro vem, aí ele tem uma vaga guardada de garagem. Ele tem posição sentada ao lado do pastor. E quem que esse cara serve? Essa é a minha dúvida. Quem que esse camarada... E tem pessoas ótimas na itinerância. Estava até comentando com o Tony agora. Não estou falando mal da itinerância, eu acho que a itinerância é necessária nos dias atuais, mas a minha pergunta é: esse rapaz que está vindo aqui pregar, ele tem mais vazão do que o nosso pastor? Ou seja, o rapaz que veio pregar hoje, que a gente nunca vê, a gente só vê no final de semana, só vê uma vez na semana, ele é uma benção. Agora, o nosso pastor é chato, isso, aquilo. Esse cara que está aqui exposto, está sofrendo. Eu não estou legislando em causa própria, porque o nosso pastor não precisa disso. Só estou comentando para onde a nossa juventude vai se nós, como líder de jovens, a gente não cuidar. A gente vai ter uma juventude que não tem alicerce, não tem raiz, não tem estrutura, não aguenta um vento que sopra. Ela não. Por quê? Porque ela não sabe ouvir, ela não sabe obedecer, ela não sabe entender que ela vai ouvir não. A gente passa a maior parte da vida da gente ouvindo não. Ouvindo não, exatamente. A gente acha que a gente vai ouvir sim a vida toda, mas a gente passa a maior parte da vida da gente ouvindo não. Sim. A gente acorda cedo para trabalhar, para ganhar dinheiro, a maior parte da vida da gente. Então, se a gente não passar isso para os nossos jovens, olha, você vai, mas calma, obedece. Porque eu vi uma frase uma vez que é excelente, que diz que obedecer é fazer aquilo que você não quer fazer. Quando você faz aquilo que você quer, por exemplo, nós estamos aqui hoje no podcast, é legal, é interessante estar conversando, estar falando. Então, nós não estamos aqui obedecendo a ninguém, nós estamos aqui fazendo algo que a gente quer fazer. Agora, se alguém chegasse para nós e falasse assim: hoje não vai ter podcast, vocês não vão fazer, o Jonathan vai para sua casa, ele volta para o sul, será que a gente obedeceria? E aí, essa é a questão. Verdade. Será que a gente obedeceria? Hoje você vai pregar, nossa, que legal, estou obedecendo meu pastor. Não, você quer pregar, você gosta de pregar, todo mundo que prega gosta de pregar, ninguém pode ser hipócrita. Entendeu? A gente gosta de pregar. Se ele chegar e falar assim: você vai passar um ano sem pregar, e aí? Esse pastor é bom ou esse pastor é ruim? E eu acho que a geração de hoje, ela não está pronta, né, para escutar um não, para ouvir um não. Não está pronta para recepcionar essa palavra.
né? E eu sempre falo, Levi, o quê? Geralmente as pessoas, os críticos em si, né, no aspecto geral, quando eles começam a expor, como você mesmo mencionou, é interessante nós sempre pararmos para observar a vida pregressa dessa pessoa. Né? O que ela construiu ao longo do caminho. Eu vejo muitas pessoas aí criticando e critica aqui, critica ali, fala muita coisa, só que quando nós paramos para observar, né, a vida dessa pessoa, nós paramos para observar a família, enfim, não condiz com aquilo que ele critica, o que ela critica. E aí mora o perigo. Né? Aí mora o perigo. Isso é uma questão complicada. Mas, Levi, vamos lá. Próxima pergunta que eu queria te fazer ser filho de pastor sempre gera uma responsabilidade a mais, né? Uma coisa é o jovem que é filho de um irmão, de uma irmã, enfim. Mas quando nós falamos filho de pastor, aí a responsabilidade é maior, né? Quando você entendeu essa responsabilidade? Que momento da sua vida você entendeu essa responsabilidade? Você viu o pastor ali, Gilberto, trabalhando e você deu um estralo e você falou, pronto, hoje eu entendo o peso dessa responsabilidade porque existe. Quando foi, Levi? Conta pra gente aí. É muito difícil. Eu acho que essa talvez seja a grande sacada do meu pai de conseguir manter todos os filhos dentro da igreja. A gente sempre comenta isso lá em casa. Que ele não deu essa responsabilidade, ele não jogou esse peso em cima da gente. Ele nos passava uma responsabilidade, mas ele não jogava, ele não impunha esse peso. Sabe, filhinho de pastor que anda de terninho? Sim, a gente nunca foi assim. Sim. Meu pai nunca exigiu isso de nós. Tem gente que impõe isso. Não. Meu primeiro terno que eu comprei quando comecei a trabalhar. Então meu pai sempre deixou de usar jeans, a gente sempre foi tranquilo pra igreja, sempre fomos obedientes, né? Mas obedientes como pai. Sim. E ele sempre fez a gente entender que meu pai tem uma frase excelente que fala pra gente isso. Meu pai começou a dirigir igreja com 28 anos. Eu tô com 32, faz 24 anos que meu pai dirige igreja. Então ele sempre teve essa frase que é excelente, que ele falava que nós estamos num trono. Deus colocou a nossa família sentada sobre um trono. Exatamente. E ele falou assim, o que nós vamos fazer com o que Deus nos deu? Então ele sempre colocou o ministério como se ele fosse nosso, como se ele não fosse só dele, ele é nosso. Sim. Mas o que acontece? Qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, o filho de pastor não tem amigo. E eu sempre tive vontade de montar uma estrutura de filhos de pastor. Eu tenho uma preocupação muito grande com o filho de pastor hoje em dia. Eu vejo, por exemplo, um pastor que a família está numa congregação muito pequena, que não tem jovem, eu converso com ele, traz os jovens para a sede, traz eles para ficarem um pouco aqui na sede. Não porque eu quero que ele distancie do pai nunca, não quero que ele congregue junto com o pai, quero que ele ajude o pai no som, já fui sonoplasta do meu pai, eu já fui mídia, eu já fui tudo que você puder imaginar dentro da igreja, a gente já foi, porque onde meu pai precisava, nós estávamos lá. Sim. Mas eu quero que ele tenha outros jovens, que ele tenha uma referência cristã de jovens. Sim. E se ele ficar numa igreja muito pequena, que não tem juventude, isso às vezes não ajuda ele a se estruturar. Então, o filho de pastor, ele é um menino, uma criança, um jovem, que ele vai errar como os outros jovens vão errar. Ele vai pecar como os outros jovens vão pecar. Só que ele tem sobre si uma cobrança que ela não tem como intuito, isso é muito forte que eu vou falar agora, John, ela não tem como intuito atacar ele. Não tem. Ela tem como intuito atacar o pai dele. Porque o que acontece? Exatamente. Olha o filho do pastor. O que acontece? Ele exatamente, nunca vai ser assim, exatamente. Olha o Levi pecou. Não. O filho do pastor pecou. Por quê? Porque se eu desmoralizo a liderança da igreja, eu regularizo o pecado. Sim. Isso é muito pesado de se falar, mas forte. Se eu chego e eu desmoralizar o pastor, o pecado que eu cometer, o pastor ele não vai ter referência para me cobrar, porque o filho dele também fez. Então a intenção é essa. A gente estava esses dias conversando com um grupo de jovens, e aí o grupo de jovens falou assim, eu queria ver se a filha do pastor usava correntinhas. Por quê? Porque então, o que eles querem é fazer. Sim. Então, põe sobre uma jovem, um casal, uma responsabilidade que é do pai. Que, queira ou não queira, a irmã Wanda Freire, saudosa irmã Wanda Freire, que Deus a tem, ela tinha uma frase que ela dizia para os filhos, que a irmã Marta Costa, os pastores filhos sempre contam, que eles diziam que ela falava assim, não mexa no ministério do pai de vocês. Não toque o ministério do pai de vocês. Não façam coisas que vai desestruturar o ministério do pai de vocês. Porque o filho, ele tem esse poder. Tem. Ele tem. Exatamente. Então é muito difícil. É muito difícil. É por isso que eu falo para você, o cara que traz 3 filhos, com opinião, líderes, como eu e meus irmãos somos, cabeça formada de querer fazer, ele traz 3 filhos.
Até aqui, eu tenho 31, sou caçula, meu irmão tem 33, 34, minha irmã tem 32. Nós estamos aqui com ele, ajudando, trabalhando. Até aqui, ele precisa ter alguma. Ele precisa ter algum diferencial. As pessoas Sim. precisam ver isso, e por isso que a gente sempre cita muito isso. Eu acho que a família, né, Levi? Se tem uma coisa que eu achei muito bonito, eu até conversei, né, com o pastor, foi a questão da família. Né? Hoje em dia, 90%. Eu vou falar isso aqui abertamente, sem medo de falar, porque assim, hoje em dia 90% dos pastores, eles não têm a família ali com Não eles. tem. Isso, eu não sei aonde está o erro quando Eu nós sei. olhamos para essas Eu sei, eu posso falar questões. porque a gente analisa muito isso em casa. Sim. Analisa muito isso em casa, porque a gente quer estar ao lado do meu pai e a gente pensa assim, por que a gente quer estar ao lado dele? E isso é coisas que eu tenho que trabalhar com os meus filhos. Primeira coisa, tudo que ele era dentro da igreja, ele era em casa. Sim. Exatamente tudo. Tudo que ele fazia na igreja, ele fazia em casa. O que ele era, as formas como ele brincava, a forma como ele dava risada, a forma como ele brigava, ele era em casa. Tudo que ele não era um particularizado, não era uma coisa assim, nossa, eu não suporto meu pai na igreja. Eu não aguento ver meu pai na igreja porque ele é outra pessoa. Então não era isso, entendeu? Então, primeira coisa é isso. Segunda, ele não impunha sobre nós uma responsabilidade de obreiro. Eu fui obreiro consagrado operador com 18 anos. Eu fui a diaconato com 24, 25, e eu fui ao presbitério agora com 30. Então, eu fui seguindo os passos e agora eu tenho as cobranças de acordo com o meu cargo. Agora ele me cobra de acordo com o coordenador setorial de jovens, ele me cobra de acordo com o que eu sou. Em casa uma coisa, na igreja... Perfeitamente. Né? Então ele conseguia particularizar isso. E ele entendeu que a primeira igreja dele é a casa dele. Sim. Eu acho que esse é o maior erro dos pastores. Sim. Esse, para mim, o cara pega, ele vai, ele evangeliza, e os filhos estão jogando videogame em casa. Não entende a responsabilidade que é a família, né? Eu acho que esse, sim, para mim, de todas, tudo que a gente citou, é o maior erro do pastor. Sim. Ele não entendeu o seguinte, ele precisa viajar. Sim. Ele precisa pegar os filhos dele, ele precisa mostrar para os filhos dele que está na família legal. Ele precisa fazer culto dentro de casa. Dentro de casa. E não tem mais. Se nós pararmos para analisar, hoje, nessa esfera, né, em relação ao obreiro, é um ou dois que faz o culto em casa com a família. E são os que vão ficar com os filhos até o fim. Sim, sim. E você acha que essa questão da imposição, ela prejudica um pouco ou não? Por exemplo, hoje nós temos aí o que eu citei contigo aqui, que 90% aí dos obreiros, dos pastores, eles não têm a família ali com eles. Né? E isso é muito grave. Quando nós paramos para olhar no aspecto geral, isso é muito grave. Né? Mas você acha que isso advém de uma questão de imposição? Eu já tive, por exemplo, eu estava conversando, né, com uma pessoa um tempo atrás, um jovem, e esse jovem falou para mim, falou, olha, o Jonathan, o meu pai, ele é pastor, mas longe de mim congregar com o meu pai. Por que, Levi, isso acontece? Eu não consigo entender, sabe? Aparentemente era uma pessoa que dava bom testemunho, eu fiquei assustado, né? Foi algo que me chamou muito a atenção. Eu até perguntei para esse rapaz, eu falei, mas o seu pai, ele dá um bom testemunho, por quê? E aí ele falou, não, longe de mim congregar com o meu pai, frequentar a mesma igreja. Eu acho que passa por essa questão de você ver uma coisa no púlpito que você não vê em casa, isso é muito difícil. Assim, eu tenho comigo, conversava com uma pessoa recentemente, e falou assim, olha, se você não está vendo essa pessoa como teu pastor mais, trilha teu caminho. Vai para outra igreja onde você tem essa referência de pastor. Sim. E às vezes o cara não vê a mesma coisa que ele vê no púlpito, ele vê em casa. E a segunda questão que eu acho que para mim é triste, mas é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar, eu posso tentar mudar o pastor. Sim. Mas a igreja, num âmbito geral, é muito difícil mudar. E o que acontece? Esse moleque eu falo que eu fui menino. Sim. Ele vira um algoz. Por quê? O pastor, ele é uma muralha. Você não derruba um pastor. Você não derruba. É um homem de oração. Exatamente. Você não derruba. Quem derruba um pastor é só ele mesmo. Sim. Você não derruba. Você não chega aqui e fala assim, não gosto de você. Isso vai fazer ele parar. Sim. Uma criança não é uma muralha. Então, às vezes, se desconta coisas que se tem contra o pastor nos filhos dele. Os filhos, exatamente. Então, isso é uma coisa que teve um projeto um tempo atrás do Belém, que eu acho que, se Deus quiser, alguém vai ressuscitar esse projeto, que era Filhos de Pastor, né, que eles se reuniam para conversar e tal. Para se combinar isso, olha, não é com vocês, não é pessoal com vocês, que se ponha isso em prática, sabe?
Eu tenho vontade de fazer isso, algo parecido aqui no setor, no ministério, mas é difícil, é uma coisa difícil de fazer. Mas eu tenho vontade de trazer eles para conversar. Aí, como é que tá a vida de Interessante o vocês? projeto. Como é que tá a vida de vocês com o pai? Como é que tá a vida de vocês com a família? Para a gente poder ter essa perspectiva, porque às vezes eles têm coisas que, para não machucar o pai, eles nem contam. Pô, muita coisa que a gente vive. Exatamente. Levi, vamos lá. A última pergunta do nosso primeiro bloco aí. Quando você começou a entender que era espelho para os demais jovens como filho de pastor? Estou falando aqui de filho de pastor, gente. É uma responsabilidade muito grande. Existem pessoas que falam, não, é uma criança ou é um adolescente, um jovem como outro qualquer. Não, não, jamais. A responsabilidade é outra. Eu acho interessante nós enfatizarmos isso, porque existem muitos filhos de pastores que estão nos assistindo agora, ou que irão nos assistir, que é interessante entender aqui a opinião, entender aqui do porquê os ataques, do porquê acontece, né? Do porquê eles passam por tantas situações. E, Levi, vamos lá, para a gente encerrar esse primeiro bloco, quando foi que você entendeu essa Eu acho que quando os outros começaram a falar. Na minha cabeça, eu era só um menino, assim, a gente sempre, por ser filho de pastor, a gente sempre foi muito próximo, eu e meus irmãos, meu pai mudava muito de igreja, né? No setor onde a gente era 2 anos, 1 ano e meio, você já mudava de congregação. Então, quando as pessoas começaram a apontar, falaram assim, não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem. Mas por que eu não posso? Então, eu acho que isso começou a cair no meu subconsciente. Mas por que eu não posso? Qual que é a minha diferença para eles? Eles estão fazendo. Então, eu acho que isso começou. E essa visão do meu pai do trono. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente lembra dessa palavra. Nós estamos sentados num trono. Meu pai sempre teve aquela passagem dos filhos de Eli. Vocês estão sentados sobre um trono. Então, se eu não cuidar do que eu tenho em casa, eu não posso cuidar da igreja. Eu não posso cuidar da noiva do Senhor. Então, essa visão. E eu acho que eles entenderem isso. O ataque não é pessoal contra vocês. O ataque não é contra vocês. O ataque não é. Vocês não têm nada a ver com isso. Sim. Jovens, filhos de pastor, filhas de pastor. Não é culpa de vocês. Eles estarem apontando o que você está fazendo com o seu cabelo, o que você está fazendo com a sua corrente. Não é culpa de vocês. Eles querem atacar outra coisa. Sim. Entendeu? Eles estarem apontando como você anda, o que você fala, o que você diz, eles estão querendo apontar outra coisa. Lógico, você tem que ser um crente referencial, mas você tem que ser um crente, não por causa disso ou por causa daquilo outro, porque você tem que ser cristão. E um cristão, ele é cristão. Exatamente. Entendeu? Então é essa visão que a gente tem que ter. Mas se eu pudesse falar algo para eles, é que vai passar. Tenham paz. Fiquem tranquilos. Vai passar. Amém. Entendeu? Então, Levi, mas não está acontecendo isso comigo. Vai passar. E eu vou dizer um negócio. A gente passa por cima. Por cima, assim, passa crescendo. Isso. A gente não passa caindo, a gente passa crescendo. Nada que eles façam contra a gente, enquanto a gente estiver com os nossos pais, obedecendo aos nossos pais, servindo a igreja, vai nos derrubar. Ela só vai nos exaltar, vai nos fazer criar mais casca. Hoje eu posso ouvir qualquer coisa. Eu posso claramente ouvir qualquer coisa. Assim, em todos os âmbitos. Eu, como filho de pastor hoje, agora como adulto, o que eu tenho que fazer é 2 vezes maior. Se você, Jonathan, assumir um trabalho, né, você faz X. Eu tenho que fazer 2X, porque se eu não fizer 2X, só tá porque o pai colocou. Sim, sim. A cobrança é maior. Entendeu? É isso que nós estamos falando. A cobrança ela ainda continua hoje, sim, eu adulto. Exatamente. Ela continua. Entendeu? Exatamente. Não, só o pai brincou com ele aí. Então sim, tudo que eu tenho que fazer, ele tem que ser dobrado. Eu tô na Almadeg. E eu sou filho de pastor, outros filhos de pastor também são líderes de jovens. Sim. Tem essa falação lá. Imagina. Tem que falar assim, o pai dele culpa ele lá, mas ó, não faz nada. Isso acontece lá. Você imagina aqui. Nossa. É complicado. Pessoal, chegamos aqui ao final do primeiro bloco. Daqui a pouco nós retornamos no nosso podcast. Se não faz bem, corta. Oi, gente. Para vocês que estão nos assistindo e gostam do nosso trabalho, se quiser entrar em contato para fazer um comercial, reforçar nosso canal, nos ajudar, assim vocês podem estar falando nesse telefone ou entrar na bio no nosso e-mail. Não faz bem, corta. Tamo junto. Obrigado. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui no segundo bloco aí do nosso podcast. Não faz bem, corta. Hoje recebendo aqui o nosso ilustre convidado, Levi, filho, pai e obreiro da Casa do Senhor.
e, acima de tudo, filho de pastor. Né? No bloco anterior nós estávamos conversando sobre a questão da responsabilidade, e nós iremos continuar agora. E a pergunta que eu quero te fazer, Levi, é em relação à chamada. Tá? Em relação à chamada. Como foi a descoberta da chamada para ser um obreiro? O momento em que você olhou e disse, eu quero ser obreiro. Porque assim, Levi, por que eu te faço essa pergunta? Eu converso com muitos jovens, né? E ao longo dessas conversas, com o passar dos dias, eu me deparei com muitos jovens, tá? Que eles não anseiam mais em ser obreiros. Eles não querem, literalmente. E a maioria deles, 90% dos jovens que eu conversei, a maioria deles relatam exatamente isso. Não, Deus me livre, passar pelo que o meu pai passa, enfrentar o que o meu pai enfrenta, não quero isso para mim. E eles, uns querem ser músicos, bateristas, outros querem ser tocar violão, guitarra, enfim. Eles não querem, mas obreiro, eles não querem. E quando foi que você se deparou com isso? E você se decidiu, falou, não, eu quero ser um obreiro. Eu acho que quando você. Eu sempre falo que filho de peixe não é peixe, né? No caso do ministério. Porém, você tem uma facilidade maior de entrar. Né? Você consegue conviver com coisas que seu pai viu, com coisas que seu pai viveu. Você consegue, acaba tendo mais uma predisposição. E eu acho que a grande questão é a referência. Né? Quando você tem uma referência, isso acontece de uma forma muito orgânica. Eu não sei te dizer quando que eu comecei, mas na minha sensação como homem hoje, é que eu sempre quis ser parecido com meu pai. Sim. Então, tipo, como ele era uma referência para nós, eu sempre quis ser parecido com ele. Eu me lembro que a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, né, para falar alguma coisa, para dar uma saudação, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos. Então, eu me lembro de já na salinha das crianças ter aquelas oportunidadezinhas, mas quando eu subi no púlpito com os adultos para falar para as pessoas mais velhas, tinha 12, 13 anos. E a primeira vez que eu tive uma oportunidade de pregar a mensagem completa na noite, né, pregar, ser o pregador na noite, tinha 14 anos. Então, eu acho que quando você está na igreja e você tem uma boa referência de obreiros, isso acontece de uma forma muito orgânica. Muito orgânica. Eu sempre tive uma forma muito minha de pregar, de ser, apesar de ter meu pai como uma grande referência. Eu nunca consegui copiá-lo, né, imitá-lo, até porque ele tem um jeito que é dele, uma autoridade que é dele, eu tenho a minha forma de ser, de pregar. Mas como eu me espelhava nele, então para mim é covardia até falar quando começou esse desejo. Sim, sim. Conversava com uma pessoa essa semana que faz uma função na igreja mais administrativa, e eu falava para ela assim, para ele, né, eu falava assim, ó, você tem que sair dessa função, se ver um pouco fora dessa zona de conforto e querer alçar voos maiores, né? Mas isso para mim foi tão natural, né, foi tão porque você vê, você tá ali, você tá assistindo. E um filho de pastor, se ele souber trabalhar isso na cabeça dele, ele acaba convivendo tão no dia a dia com a igreja, aprendendo coisas, vendo coisas, estudando coisas da igreja, que ele não é filho de peixe por ser peixinho, mas ele tem uma predisposição maior. Sim. A gente fez teologia com 17 anos, 18 anos, a gente fez básico em teologia. Sim. Então, tudo isso traz uma predisposição maior. O Davi já está agora se bacharelando, eu tenho vontade também de me bacharelar. Então, isso traz uma predisposição, uma facilidade maior, não por você ser filho do seu pai, mas por você conviver todo dia naquilo. É quase que natural. É natural, ele é orgânico. Ele não é como alguém que aceita Jesus, ele vai entender o que ele quer fazer. A gente convive com aquilo. A igreja é nossa vida. A igreja ela é nossa primeira vida. Isso a gente trabalha para sustentar a família, para criar. Mas a igreja é nosso primeiro caminho. Então, quando você tem a igreja como seu primeiro caminho, é meio que natural que você queira crescer, se desenvolver ali dentro. E queira ou não queira, é um degrau que você vai trilhando. Agora, o meu chamado, ele vem também de uma forma natural. Meu pai sempre colocou isso muito. Olha, você tem mais essa visão, você trabalha mais assim. Ele brinca porque eu sou mais administrativo, mais organizacional. O Davi já é mais mão na massa. Então cada um tem a sua posição dentro da igreja e ele usa os nossos dons de acordo com o que a gente de acordo com o que a gente desempenha dentro da obra. Exatamente. Levi, assim, outro problema que eu vejo acontecer muito, tá, nos dias atuais é em relação à experiência do jovem com Deus. Isso eu falo no campo espiritual. Antigamente nós víamos mais isso acontecer. Por exemplo, quando eu entendi a importância do batismo com o Espírito Santo,
eu comecei a buscar isso. Né? Então eu fui batizado, eu tinha em torno de 10, 11 anos de idade. Né? Por quê? Eu via as pessoas, e antigamente era mais fervoroso essa ideia, né? Mais fervorosa essa ideia de buscar o batismo, e eu já queria me batizar nas águas, né? Enfim, é, tive que chegar a uma certa idade para conseguir me batizar, mas eu queria viver a experiência no batismo com o Espírito Santo. Sim. Né? Eu queria viver essa experiência. Então eu comecei a buscar. Eu comecei a fazer propósitos de oração. E pela graça de Deus, ele derramou a graça sobre a minha vida, a misericórdia, e eu recebi o batismo. Né? Então isso porque eu buscava insistentemente. Né? E hoje eu não vejo mais jovens fazer isso. Né? Questões relacionadas à profissão, fora um pouco do âmbito espiritual. Eu já vi muita gente viver experiências fortíssimas com Deus. E eu gostaria que você compartilhasse com o público agora qual foi a sua maior experiência com Deus, tá? Que você uma ou duas, enfim, que você possa selecionar e trazer, né, à tona, justamente para que incentive o jovem a buscar essa experiência. Porque eu vejo muitos jovens hoje dentro da igreja, Levi, eles não têm vontade de viver experiências com Deus. Eles vivem uma vida natural, como se fosse natural, né, exatamente natural, ir aos cultos, sentar, assistir o culto, ir para casa, mas eles não buscam ter uma experiência com Deus. Né? Qual foi a sua maior experiência? Eu tive algumas experiências. Eu brinco que eu sou muito fraco, né? Porque tem pessoas que passam a vida inteira tranquilas na igreja, servindo e tal. E Deus está sempre me dando um puxão de orelha. Sim. De forma profética, né? Hoje eu tenho uma visão mais seletiva sobre profecia. Eu acho que nós estamos convivendo com muita profetada. Sim, né? Sim, exatamente. E eu acho que eu estava até conversando com umas jovens e elas falaram: você recebeu a profecia assim, assim, assim. Eu falei: eu não tenho angústia para acontecer. Se realizar, eu tô aí. Se não, Deus sabe todas as coisas. Então eu não tenho esse anseio pela profecia. Eu aprendi a conviver com Deus no meu dia a dia e não esperar com que algo grandioso aconteça, né? Que eu acho que esse é um grande problema do jovem também. O jovem quer ser especial. Ele quer ser de qualquer forma especial. Ele quer ser de qualquer forma diferente. Eu acho que você ser um servo do Senhor já é algo tão especial. Eu acho que se a gente conseguisse entender isso, eu acho que a gente não precisava sentar no púlpito, fazer isso, fazer aquilo outro. Acho que isso já estava de tamanha suficiência. Mas eu acho que quando eu me entendi como menino, como jovem, eu fui uma vez a um sítio. Era menino, acho que tinha uns 12, 13 anos. Nós fomos a um sítio com a igreja, uns 12 para 13, para quase 14. E tem um pastor, né, que é meu líder até hoje. Eu fugi dele e encontrei ele de novo lá no Belém. Pastor Kleberson. E ele é líder de jovens mais de 20, quase, deve estar uns 20 anos liderando jovens lá no Itaim Paulista. E ele entregou uma profecia dentro de uma pregação nesse sítio, né? Ele foi um dos leitores desse sítio. E anteriormente a isso, tinha uns 2 anos antes disso, num congresso de adolescentes, eu tinha recebido 4 profecias iguais. 4. Eu nem sei se o Kleber se lembra disso, se ele um dia for assistir, eu nem sei se ele se lembra disso. E as profecias, elas falavam as mesmas palavras, cara. Coisa mais impressionante. Eu não vou falar porque é algo especial meu com Deus, eu não tenho por que falar pra ninguém. Mas elas diziam as mesmas vírgulas, as mesmas pausas, as mesmas palavras. 4 profecias iguais dentro de 2 dias. Era uma consagração de manhã, um culto no sábado à noite e um culto no domingo à noite. Eu recebi 4 profecias idênticas. E aí, uns 14 anos, eu já estava nesse sítio, estava vivendo uma outra fase da vida já. E o pastor Kleberson veio para mim durante a pregação, pregou para mim, veio, parou de pregar e olhou para mim e falou assim: você lembra que eu te falei? E aí ele começou a profetizar dentro daquilo que ele tinha me falado. Então eu acho que essa para mim é o que tem me sustentado ainda hoje. Sabe? Eu acho que muitas coisas daquela profecia já se realizaram na minha vida, já vem se realizando. Que eu também não preciso falar, mas muitas coisas já vêm se realizando na minha vida. Outras eu creio que ainda vão se realizar. Mas eu acho que aquilo para mim foi a maior experiência que eu tive com Deus no meu entendimento. De 12 anos eu recebi 4 iguais e com 14 ele veio e falou assim: você lembra daquilo que eu te falei? Eu falei isso. Falou tudo igual de novo, 2 anos depois. Então viu quanto Deus nos acompanha na nossa jornada. Sim. E eu acho que o jovem não querer ter experiência com Deus
Eu acho que passa muito por uma questão da gente entender que o jovem está ganhando conhecimento secular. Eu acho que isso está entrando dentro da igreja. Sim. Ele está entendendo que a igreja talvez não seja tão importante para ele assim, que o que ele tem lá fora talvez seja melhor. E eu acho que esse é o papel da liderança, esse papel nosso como líder de jovens. Olha, o que vocês têm de mais importante está aqui. Lá fora a gente vai, que nem eu brinquei no início, vai buscar o sustento. Mas o que você tem de importante mesmo está aqui. Mas eu acho que nós temos remanescentes. Eu acho que as coisas têm acontecido. Nós tivemos um congresso agora em Morato, nós tivemos 234 vozes, nós tivemos batismo do Espírito Santo, nós tivemos salvação de almas todos os cultos, nós tivemos 3 grandes cultos, nós tivemos nosso congresso agora da Umadeb geral, que foi uma coisa mais linda do mundo. Assim, eu participei, Deus me deu a oportunidade de participar dos 3 dias. Sim. E foi assim, a coisa mais especial do mundo, ter jovens chorando, falando em língua, jovens se derramando na presença do Senhor. Então eu acho que essa visão que nós estamos tendo, que já estamos meio que saindo da juventude, quem não está mais na juventude está saindo da juventude, não é mais como na minha época, foi a mesma visão que os nossos pais tiveram. Isso, exatamente. Eu sempre falo para os jovens, né? Eu falo assim, olha, da mesma forma que eles estão criticando hoje o seu workshop, criticaram lá atrás o meu Oficina G3, criticaram lá atrás o Diante do Trono da gente, sim. Criticaram lá atrás ainda da minha mãe, o Voto da Verdade dela, o Prisma dela. Então eu acho que é uma coisa que faz parte do andar da igreja, entendeu? Eu acho que porque eles não estão tendo as mesmas experiências que nós tivemos, parece que eles não estão tendo experiências reais. E eu acho que isso faz parte da gente entender. Eu acho que nós, como liderança, temos que puxar isso, vem pra cá, é esse o caminho. Mas eu acho que as experiências que eles vão ter são diferentes da nossa. Eles vivem uma outra geração, uma geração da informação. Eles assistem, às vezes, eu às vezes tô no culto, tô em casa, tô dirigindo, eu tô escutando uma palavra, eu tô falando em línguas dirigindo. Então eu acho que nós não estamos vivendo um momento que pra gente realmente receber, não que eles não possam fazer isso. Sim. Eles têm que estar todos circuncidados dentro de uma casa ali, fechada, e todo mundo orando junto, como nós fizemos com a nossa juventude. Sim. Isso é interessante, é importante fazer. Mas eu acho que eles vivem outras experiências hoje que elas não podem também ser desqualificadas. Entendeu? Eu acho, por exemplo, nós temos uma menina que cantou aqui no nosso congresso, que ela tem cantado hinos da harpa. Só que ela tem criado uma nova roupagem para os hinos da harpa. E ela tenta trazer isso para que a juventude ame os hinos da harpa também, porque os hinos da harpa são os hinos mais importantes da nossa história. Os hinos da harpa são os hinos mais lindos que nós temos. Então eu acho que trazer de repente uma nova roupagem. Eu sempre falo com os jovens, os músicos, principalmente nos colégios jovens, dá uma agitadinha aí nos hinos da harpa. Por quê? Para fazer eles amarem os hinos da harpa também. Porque senão fica aparecendo assim, quando canta Jefferson e Suelen, todo mundo glorifica. Agora, quando canta os hinos da harpa, não, aí é coisa de velho, é deles. Só chego depois que acabou os hinos da harpa. Então eu acho que a gente tem que trazer para a experiência deles a experiência real. Mas eu acho que a gente não pode desqualificar as experiências deles. Sim. O que eles estão vivendo, essa juventude não tem jeito, essa juventude não parece. Eu ouvi isso da minha. Sim. Entendeu? Você ouviu da sua. Com certeza. A minha mãe ouviu da dela, meu pai ouviu da dele. Juventude de verdade cantar Você de Paula. Juventude de verdade hino da harpa, só que é hino de verdade. A gente não pode cantar outros hinos. Então é um ciclo vicioso, eu tenho essa sensação. É um ciclo que eles também vão falar para os filhos deles. Entendeu? E a gente vai vivendo esse ciclo para sempre. E é essa, para mim, a grande responsabilidade do líder de jovens. Fazer essa ponte. Casar os jovens com a igreja. Os velhos. Olha, calma, eles são jovens, fica calma, jovens, calma, tem mais idade, vamos respeitar. Essa conexão é o ponto do líder de jovens. Ele saber fazer essa conexão. E que sai faísca, né? Às vezes. Meu Deus. É complicado. Levi, vamos lá. Agora eu quero. É meio polêmico aqui o que nós iremos perguntar. Quem é o Levi como esposo e como pai? Mas antes, Levi, veja bem. E aí meio que já vai, né, abordar aqui como funciona o aprendizado com os filhos dentro de casa em relação à espiritualidade. Sim. Né? Assim como você está seguindo o exemplo do seu pai, você acha que os seus filhos irão seguir o mesmo exemplo? Ou você acha que existe ali uma característica diferente, olhando para um filho, olhando para outro? Mas acima de tudo, Levi, o que vai gerar polêmica aqui, porque eu já me deparei com algumas pessoas que falaram o seguinte: não, mas Deus não interfere em relacionamento, eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Levi, como que se deu a escolha,
Isso no meio do jovem gera polêmica, e você sabe do que eu estou Sim. falando, né? Como que se deu a escolha da sua esposa em si, que você olhou e falou, olha, é exatamente ela que eu escolhi para viver o resto da minha vida, você buscou confirmação de Deus, você acha que Deus ele interfere aí na escolha da pessoa ou não? Qual que é a sua visão em relação a isso? Tá, vamos lá. A Bíblia ela tem ela tem uma enciclopédia aí de como escolher, Sim. né? Mas nós vamos ter o caso de Rebeca, né? Vamos ter o caso de busca no meio da tua parentela, não busca o jugo desigual. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que relacionamento, eu sempre brinco sobre isso com jovens. Relacionamento não foi feito para dar certo, a gente faz dar certo. Exatamente. A gente faz dar certo. A gente escolhe, eu escolho, e a sensação do pasto do vizinho é sempre mais verde, ela é uma realidade do mundo, do universal, de tudo. Não é descartável, né? As pessoas têm relacionamento como algo descartável. Então, qual que é a visão? A visão é a seguinte, a minha escolha com a minha digníssima esposa, Nathalie Martins, te amo, meu amor. Nós estamos juntos hoje, vamos fazer semana que vem agora, dia 6/8, a gente faz 8 anos de casado, e nós temos 11 anos juntos, né? E a minha escolha por ela é muito doida, ela, né? Eu acredito que Deus interfira. Eu acredito, eu tenho experiências pessoal com Deus sobre isso. Mas eu acredito que a experiência, ela não pode estar acima da palavra. O que você tem como experiência com Deus, não pode estar acima da palavra. Sim. Tá? Então, por exemplo, Deus profetizou e eu profetizei na minha vida assim, assim, assim. Mas essa profecia, ela está casando dentro da Bíblia? Sim. A palavra então, é o norte, né? Então, ponto. Sim. Tá? Agora, é o que eu sempre tenho falado desde o início. Acho que eu falei sobre meu pai umas 50 vezes aqui. Meu pai sempre foi uma grande referência para nós. E eu namorei algumas vezes. Filho de pastor é uma porcaria pra namorar. E a referência. Filho de pastor e baterista é... E a referência. Então, o que acontece? Às vezes acaba tendo muita perseguição de mães, às vezes, porque querem que a filha faça parte da família do pastor. E por aí vai. E eu namorei algumas vezes. E eu chego uma hora que eu cansei, sabe? Sabe uma hora que você cansou? Eu falo assim, eu não quero realmente... Porque eu sempre quis casar. Sempre quis ser obreiro. Eu sempre quis casar. Então chega uma hora que eu cansei. Eu falei, olha, cansei. Cheguei no meu pai, eu cheguei pra Deus orando. Falei, Senhor, só vou casar, porque meu pai sempre encontrava um defeito. Meu pai é esse cara. Essa menina não vai dar certo com você. Essa menina é assim. Se você quiser ir, vai. Sim. Mas essa menina é assim. E eu olhei pra Deus e falei assim, Senhor, eu só vou casar agora quando meu pai chegar e falar assim, ó, essa menina serve pra você. Sim. Essa menina aqui serve pra você. E esqueci dessa promessa, John. Esqueci. Fui viver minha vida, comecei a namorar de novo. Esqueci dessa mulher, comecei a namorar de novo. Chegou um dia ele em casa de um culto, falou, chegou uma menina na igreja que é a sua cara. Ele falou mesmo. Na hora, eu lembrei da promessa. Na hora eu lembrei que eu tinha prometido pro Senhor. Fui atrás dela, falei assim, eu quero saber quem é essa menina, pelo amor de Deus. Nossa. O que essa menina tem que ela é a minha cara? O que é essa menina que ela é a minha cara? Mas o pastor quem... O pastor chegou e ele falou assim pra mim, chegou uma menina na igreja agora, que ela é seu perfil. Ela é sua cara. Você olha pra ela, você vê você. Mas essa é uma experiência minha com Deus. Sim, exatamente. É uma experiência minha, quando não foi uma profecia, não foi alguém que veio pulando na minha direção e falou, olha, eu te fiz pra pulando, te fiz pra pulando. Uma experiência minha, pessoal, com Deus. Deus, ele fala assim, fazei prova de mim. Isso. Então, quando Deus fala fazer prova de mim, ele não fala só sobre dinheiro, ele fala sobre o que você quiser. Você quer saber se ele está vivo? Quer saber se ele existe? Conversa com ele. Sim, exatamente. Pede direcionamento para ele. Pede direcionamento. Então eu tive essa experiência com Deus. E aí nós começamos a namorar, noivamos, casamos, tivemos nossos problemas durante esse período. Mas noivamos, casamos, estamos juntos até hoje. Então eu acredito muito nesse processo de você entender. E eu, quando ia analisando ela, dentro de um ambiente de você entender o que eu quero para a minha vida, ela se encaixava. Não que ela era perfeita, mas ela se encaixa. Sim. Relacionamento é como Lego. É como uma peça de Lego. O que eu quero montar? O que eu quero construir? Eu quero construir isso, isso. Então é dessas peças que eu preciso. Exatamente. Entendeu? Então eu penso isso. A Levi, você casou com ela, você é o homem mais feliz do mundo e tá tudo certo. Tá tudo ótimo pra mim. Mas ela foi minha escolha. E eu não sou feliz todo dia. Ninguém que é casado é feliz todo dia. Você tem problemas, tem... Exatamente. Mas eu escolhi. Então, o jovem que está namorando, ele tem que entender qual é a escolha dele. E o jovem que está namorando, que está noivo, ele precisa entender que ele está na fase da escolha.
Qual que é a escolha que você está fazendo para sua vida? Precisa ser uma escolha bem acertada. Bem assertiva, porque ela não tem mais opção. Sim. A gente não convive num ambiente de segunda chance. Você pode acontecer de você perder seu casamento, tudo pode acontecer, por vários motivos. Mas, biblicamente falando, se você levar isso à luz da Bíblia, ela não há outra opção. E o segredo está no início, né? No na começo. Escolha, no começo ali. No começo. Né? Eu vejo hoje muitos jovens que não querem esperar. Eles não têm paciência, né, para aguardar. Pelo que eu entendi, você teve uma certa paciência ali. Mais ou menos, Jonathan, namorei demais. Se eu pudesse voltar no tempo, sim, eu sempre falo isso com a juventude. Assim, eu errei muito. sim. Errei várias vezes. Nossa, eu errei de conversar, de falar assim, olha, vamos orar. E até esse passo, né, do vamos orar, ele pode causar uma mágoa dentro da igreja. E como filho de pastor, eu acho que de tudo que eu vivi dentro da igreja, sempre foi a coisa que mais atrapalhou a minha vida como filho de pastor. Porque eu tinha uma vontade de casar. Isso foi um erro meu. E eu tenho essa conversa com os jovens. Conversei com um jovem hoje sobre isso. Falei, olha, pai, pensa. É isso que você quer? Essa menina tem esse problema, esse defeito, esse. É isso que você. É isso? É essa posicionamento que você quer tomar? Entendeu? Porque a gente fica pensando, e o namoro do jovem, ele é para se conhecer, não é para ficar se agarrando, não é pra ficar, ele é para se conhecer. Porque por causa disso, porque é a única escolha que você tem. Você acha que a igreja tem participação na questão de querer impor o casamento ao jovem para que ele não peque? Olha, precisa casar para não pecar? Você acha que não? A igreja não tem essa imposição, seriam os pais? Os pais. Eu acho que a igreja pode opinar sobre isso, a igreja, do modo geral, por exemplo, se um casal 6 anos estão namorando, peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente entende o ambiente cristão, a gente sabe que é um homem e uma mulher, então a gente entende isso. Mas eu acho que essa decisão de aprovar ou não aprovar, desaprovar, ela pertence só aos pais e ao pastor. Tá? Porque pastor entra a visão de Deus. Sim. E os pais entram a obediência. Honrar o teu pai e tua mãe, seja sobre a face da terra. Mas eu amo ele, mas você vai amar outra pessoa. Obedece teu pai e tua mãe. Obedece o teu pai e tua mãe. Nossa, mas o que eu sinto por ele eu não vou sentir por mais ninguém. Isso é a maior ilusão que o mundo criou. Mais uma vez, eu sempre falo com jovens. Né? E eu acho que a Disney prejudicou a gente. Principalmente as meninas. A Disney vendeu que vai chegar um cara que vai ser incrível. Sim, perfeito, né? E que ela não era feliz até conhecer esse cara. Sim. E na verdade, a gente é feliz e encontra alguém. Sim. A gente faz alguém feliz. A gente não tem alguém para nos fazer feliz. Entendeu? Então eu acho que a Disney prejudicou uma geração inteira. Olha, a minha vida até eu encontrar o fulano, ela era péssima. Depois que eu encontrei a fulana, ela ficou ótima. Eu acho que o maior erro está aí. Né? Existem pessoas hoje querendo entrar em relacionamento para serem felizes. Na verdade é um complemento de felicidade. Eu tenho que ser feliz. Independente se eu estar com alguém ou não. Eu preciso ser feliz. Né? Eu não tenho que entrar num relacionamento. E eu acho que existem muitos jovens hoje, moças, rapazes, entrando em profunda depressão, né, problemas psicológicos, justamente por isso. Né? Levi, eu preciso direcionar para nós encerrarmos o nosso segundo bloco. E eu vou para a última pergunta agora. Tá? Assim como você está seguindo o exemplo do seu pai, né, que é pastor setorial, você acha que os seus filhos seguirão o seu exemplo? Hoje você é pai, né? Fala para mim um pouco da... Assim como meu pai sempre disse para mim, eu tenho essa perspectiva. Eu quero que meus filhos sejam crentes. Sim. Eu não tenho essa visão, eles são pastores, são isso, aquilo outro. É importante que eles sejam cristãos. Né? Eu acho que, queira ou não queira, eu quero que eles tenham a mesma admiração que eu tive pelo meu pai. Sim. E se eles tiverem, é meio que inevitável que eles queiram ser o que eu sou. Né? Por exemplo, toda a minha família é enfermeiro. Por quê? Porque a gente se espelha. Então eu acho que é meio que inevitável que eles queiram ser o que eu sou. Vendo o perfil dos dois, eu acho que eles seriam bons obreiros. Principalmente o maior é mais calmo, mais comportado, mais quieto, mas ao mesmo tempo ele é mais antissocial. O menor já é mais espoleta, já é mais... Então eu acho que cada um tem o seu perfil de obreiro, mas ao mesmo tempo é muito carismático, muito simpático, todo mundo gosta dele, então eu acho que cada um tem o seu perfil de obreiro. Mas o conselho que eu sempre vou dar a eles, ainda não tem idade para eles entenderem esse conselho, que eles sejam cristãos, eles sejam crentes. Sim.
O resto vem. É o mais importante. O resto é o dia a dia. Eles vão passar a vida toda dentro da igreja, eles não vão subir os degraus. Talvez demore um pouco mais, demore um pouco menos. Mas que não quer, eles acabam subindo os degraus da igreja. Agora, aí ele vai dirigir uma igreja, se ele for crente, se ele for um cristão verdadeiro, se ele tiver verdade no seu viver com o Senhor, ele pode ser obreiro, ele pode ser. Tem gente que morre como diácono. Meu avô morreu como diácono. Eu tenho um avô que morreu como presbítero e um avô que morreu como diácono. E tá tudo bem. Era um ótimo diácono. O importante é ser servo. Né? Isso é o mais importante. Nem todo mundo serve para ser pastor. Sim. A gente precisa falar sobre isso. Não é porque o fulano tem 35 anos de crente que ele serve para ser pastor. Nem todo mundo serve para ser pastor. Nem todo mundo serve para ser presbítero. Sim. Tem gente que está até hoje buscando o batismo do Espírito Santo ainda. Sim. Como é que ele pode ser diácono se ele ainda não conseguiu o batismo do Espírito Santo? Tem gente que ainda não entendeu o valor da oferta. Sim. Isso é muito engraçado a gente falar. Existem alguns princípios, né, que precisam ser entendidos. E eu acho que se esses princípios forem negligenciados, eles vão criar obreiros fracos. Sim. Se eu não conseguir criar um obreiro que consiga ouvir vamos falar uma palavra feia, então, uma paulada de um pastor, uma cajadada de um pastor, e ele consiga suportar aquilo, viver aquilo. Se eu não criar um obreiro que ele consiga entender o valor do dízimo e da oferta, se eu não conseguir criar um obreiro que ele entenda o valor do batismo com o Espírito Santo, eu quero um obreiro fracassado. Sim, exatamente. Eu quero um obreiro que ele não tem nenhuma finalidade dentro da igreja. É forte isso, mas é verdade. Sim, exatamente. Ele não tem nenhuma finalidade, ele tem uma carteirinha. Sim. Agora, ele não é um exemplo. Ele não é um cara que ele deseja o psicopata, porque se ele deseja da forma errada, ele não entende o que é o psicopata. Sim. Ele é um obreiro que ele não trata bem a esposa dele. Por exemplo, eu até brincava com os meninos esses dias. O fulano é pastor. Ele é pastor de quê? Sim. Ele pastoreia o quê? Ele pastoreia pelo menos a casa dele. Ele pastoreia na casa dele. Sim. A primeira igreja é a família, né? Então, eu sempre falo isso. Então, qual que é a responsabilidade dele? Qual que é o papel dele? Então, eu acho que isso passa por nós, líderes de jovens, também, criar obreiros fortes, criar uma licença forte, uma estrutura forte. O início é ali, né? Eu tenho comentado com os jovens, assim, olha, eu não quero que vocês fiquem pulando de igreja, visitando, não é só por uma questão de, Levi não quer que a gente saia daqui. Eu quero que vocês tenham alicerce. Eu quero que vocês tenham raiz. Eu vou sair daqui um dia. Pode ser que eu não esteja daqui 5, 6 anos, eu não esteja mais em morar assim. Mas eu quero que vocês sejam colunas dentro desse templo. E a gente precisa de obreiros que sejam colunas. Nós estamos com um obreiro que é movediça, ele se move. Sim. Agora, o obreiro que sustenta o teto daquela igreja, você passa 10 anos, daqui 15 anos, você olha, tá o irmão fulano lá dentro do Silvia. Sim. Tá o irmão Ciclano lá dentro do Represas. Aquele irmão ali é uma bênção dentro daquela igreja. Cadê esses obreiros? Eu sinto falta mais disso. Exatamente. Do que de qualquer outra coisa. Sim, verdade. E é a raiz, né? Querendo ou não, precisa trabalhar a raiz hoje, né? E eu tenho vontade disso, que meus filhos sejam cristãos verdadeiros. Ele vai ser pastor? Eu não sei. Eu quero que ele seja crente. Ele vai ser médico? Não sei. Eu quero que ele seja crente. Ele vai ser advogado? Não sei. Eu quero que ele seja crente. Sim. O resto a gente vai lidando. Por exemplo, meu filho menor gosta muito de heróis. Eu sou meio nerd também. Eu gosto muito de heróis, de Star Wars, de Batman. E ele gosta muito por me ver. E aí eu fico sempre tentando passar isso pra ele dentro do... Olha, tá vendo esses heróis? Eles não têm poder de verdade. A gente assiste, é legal. Mas quem tem poder de verdade é Deus. Quem tem poder de verdade é Jesus. Então você pergunta para ele, quem tem poder de verdade? Só Jesus. Então eu fico tentando trazer para dentro da linguagem que ele entende. Então... Maravilha, Levi. Muito bom esse segundo bloco. Estamos encerrando aqui o segundo bloco. Daqui a pouco nós retornamos com um pouco mais de assunto, nosso terceiro e último bloco. Estamos aqui no nosso podcast. Se não faz bem, corta. É isso aí, pessoal. Estamos aqui retornando no nosso terceiro e último bloco. Hoje recebendo aqui nosso irmão e amigo Levi. E nós iremos abordar agora um pouco a questão profissional. Levi, eu acho interessante nós trazermos aqui à tona uma pesquisa que foi feita recentemente. Primeiro fala para mim, Levi, como profissional, o que você exerce, a função que você exerce hoje, profissionalmente falando, agora fora do âmbito da igreja em si, da sociedade em fora. Eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, né? Estou lá há 8 anos e alguns meses aí. E eu sou técnico de enfermagem de formação, sou enfermeiro de formação agora também, recém-formado de enfermeiro. Gosto muito do que faço, sempre fiz.
Eu sempre falo O que eu não faço. importante é isso. Eu sempre falo que eu não faço o que gosto, mas Sim, gosto do que sim. faço. O importante é isso, né? Amar o que faz. Gosto muito do que faço e o que eu faço me abre muitas portas, tanto na igreja quanto muitas portas. E eu ainda acho, eu tenho vontade que me abra outras portas. Por exemplo, Sim. a porta da missão, eu acho que seria uma porta que a minha profissão me abriria, de repente chegar num país de terceiro mundo, um país pobre, onde precisa da saúde. Eu acho que de repente seria uma porta que me abriria. Eu tenho muita vontade de exercer isso em outros âmbitos também, mas a Deus cabe essa. Perfeito. Levi, nós tivemos uma pesquisa recente que foi feita aí no Brasil. Nós tivemos um registro de 4,6 milhões de jovens. Aí deram o nome dessa pesquisa NEM. Ou seja, no primeiro trimestre agora de 2024. Seriam adolescentes e jovens, tá? Esse número ele inclui aí pessoas de 14 a 24 anos que não estudam, não trabalham e tampouco estão procurando emprego. Segundo o levantamento, né, foi feito o levantamento pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Agora a pergunta que não quer calar, Levi, é o que acontece. Você acha que a igreja ela tem um papel fundamental em resolver, em ajudar a resolver esse problema? Porque hoje isso não é um problema externo. Né? Hoje, quando nós olhamos para dentro da igreja em si, e nós perguntamos, antigamente não, antigamente quando perguntavam para um jovem dentro da igreja, o que você quer ser quando crescer? Ele falava, eu quero ser um policial, eu quero ser um bombeiro, quero ser um médico. Eu sempre sonhei, e eu sempre falava, no primeiro momento, que eu queria ser um carreteiro, né? E aí, posteriormente, eu falava, não, eu quero ser um advogado e tal, e graças a Deus, nós seguimos isso. Mas hoje, eu não vejo mais esse interesse nos jovens dentro da igreja. A maioria quer ser jogador de futebol ou youtuber. Né? Isso não sei, né? Como lidar com isso. Você acha que a igreja tem um papel importante nesse desenvolvimento? Eu sempre falo que a igreja ela dá sentido para a vida, sabe? De algumas pessoas, né? Porque se você parar para pensar, a igreja ela pega alguém que não tinha nenhum significado, ela não tinha nenhum simbolismo, assim, com toda respeito, eu posso falar porque sim, sim. eu sou proletariado, mas pega alguém que é um proletariado e ela dá um sentido de crescimento, realmente, né? Nós temos algumas pessoas, né, que conversavam, que falavam assim, olha, quem me deu vontade de fazer faculdade foi a igreja. Então a igreja ela dá sentido. Ela pega um jovem da favela, como nós fomos e somos ainda na favela, e ela dá vontade nele de ser mais do que ele é. Ele começa a frequentar lugares e ela tem esse papel cultural e social. Ela tem isso. Exatamente, Tá? exatamente. A gente tem visto cada dia mais os nossos jovens terem um interesse pela universidade, pela faculdade. E eu acho que, em geral, essa perspectiva, a igreja tem um significado muito grande, porque os jovens eles querem ser essas coisas, né, que você citou, porque é um enriquecimento fácil. Sim. É um enriquecimento fácil, um enriquecimento rápido, é um enriquecimento fácil. Porém, a igreja, ela começa a passar para a nossa juventude, eu acho que mais uma vez eu digo essa importância do líder, dos jovens, que o que ele pode ter de mais rico na vida dele é a palavra. Sim, exatamente. Ele pode ter de mais, a maior fortuna que ele pode ter é ser um servo do Senhor. Então, quando nós passamos isso para os jovens, a gente começa a entender que ele pode abrir mão de muita coisa pela igreja, de muita coisa mesmo, porque essa vida são 60 anos, que passa disso é de canseira. Sim, sim. Entendeu? Então, quando a gente consegue convencer os nossos jovens disso, e o poder do convencimento é muito importante, porque o dinheiro convence fácil. A Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, tem gente que fala que é o dinheiro, mas não é o que a Bíblia está dizendo que é o amor ao dinheiro. Exatamente. Porque o dinheiro ele é convincente. Sim, sim. O dinheiro ele chama a atenção. Então, se a gente conseguir convencer os nossos jovens de que ser cristão é mais importante do que ter dinheiro, nós temos meio caminho andando. Meio caminho andando. Então, eu acho que a igreja tem um papel muito importante social e cultural. Onde a igreja chega, você vê o avivamento da Rua Azusa. Onde a igreja chega, cai criminalidade. Onde a igreja chega, aumenta o pagamento de impostos. Onde a igreja chega, aumenta diminui feminicídio, diminui a agressão à esposa, tudo diminui o uso de drogas. Porque a igreja ela tem esse papel cultural e social. O jovem ele é neném porque ele está usando droga, está bebendo. Quando a igreja chega e ela chega na vida das pessoas, ela chega na vida dos jovens e ela os convence, ela os traz a verdade, a paz, ela dá uma nova perspectiva para o jovem.
Não, ela dá um intuito, uma vontade. O jovem, primeira coisa, ele quer ter uma família, que é a base da igreja é a família. A família, exatamente. Para mim, ter uma família que eu preciso ter condições, então eu preciso crescer, eu preciso prosperar. Então a igreja, ela tem esse papel. Tem. Ele vê o líder dele tem uma faculdade. Então ele já não se espelha mais, às vezes, no pai que é alcoólatra. Ele não se espelha, às vezes, mais. Ele começa a se espelhar no líder. Isso. Então isso o aguça a curiosidade de visitar novos momentos. Nós estávamos com um jovem que ele falava assim: olha, meu sonho é fazer faculdade, mas meu pai não me apoia. O pai, por quê? Porque o pai não vê necessidade disso. Então, ele é o neném, né? Que eu já tinha visto essa pesquisa chegou para nós na Mandeb. Ele é o neném porque o pai não deu essa responsabilidade para ele. E a igreja, eu sempre falo isso no meio dos jovens, que ela às vezes é o abraço que ele não tem em casa. É o amigo que ele não tem em casa. É o pai que ele não tem em casa. O pastor, ele é o pai que muitos jovens não têm em casa. Exatamente. Muitos jovens. Tá? Eu acho que é importante a gente ter esse papel como cultural, né? Cultural. E ter essa visão, né? Eu sempre tive mais uma visão, tanto que me formei mais tarde, eu sempre tive mais uma visão de querer ser na igreja. E depois o resto eu busco. De uma questão de querer estruturar minha família. Eu trabalhei muito, sempre questão de estruturar minha família. Eu me formei com 20 anos. Desde lá eu tenho 2 empregos, sempre trabalhando em 2 para tentar estruturar minha família financeiramente. E aí, quando eu me formei, para mim foi um alívio, assim. Nossa, quem ainda passou por uma faculdade sabe o alívio que é sair de lá dentro com o diploma na mão. Porque aquilo aí é um caos. Um ambiente de guerra. Então, eu sempre falo, jovens, é difícil, é luta, mas vai dar certo. Conquista. Hoje em dia tem Educar Mais Brasil, tem FIES, Parcela. Isso. Vai pra cima, vai dar tudo certo. Levi, outra pergunta. É que, na verdade, assim, às vezes quando nós olhamos para o aspecto família, casa, né? O meu pai, por exemplo, ele estudou até a 6ª série. A minha mãe, ela teve 5ª série, mais ou menos. Justamente pelos pais não terem essa formação. Eles não tiveram oportunidade. Meu pai sempre trabalhou muito, né? Minha mãe sempre viveu ali ao redor da família, ao entorno da família, né? Você acha que esse papel ele é mais da igreja em abrir a visão do jovem para essa questão profissional ou continua sendo dos pais? Não, esse papel é da família. A igreja entra como uma substituta de quem não tem. A igreja ela faz esse papel para quem não tem isso em casa. Sim. Mas, por exemplo, meu pai. Meu pai ele sempre teve muita visão. Então ele sempre falou assim, olha, nós vivemos a era, ele falava isso quando a gente era criança, de quem tem experiência. Mas vai chegar um momento, de que quem tem experiência não é nada. Vai importar quem tem o estudo. Então você vê um gerente de 25 anos lidando com um cara que faz aquilo há 50 anos. Mas por quê? Porque aquele cara passou pelo banco da faculdade. São 2 eras, né? 2 acabou! E ele teve essa perspectiva. Ele falou assim, olha, o momento de vocês, quem não estudar não é ninguém. Exatamente. E o momento dos meus filhos, quem não estudar e quem não tiver idiomas, quem não souber mais, quanto mais você souber, menos você vai ser, entendeu? Se você não tiver mais conhecimento, você não vai ser nada. Sim. Então, essa é uma questão, não é de estudo, na minha opinião, porque meu pai ele fez supletivo, ele fez técnico, depois de enfermagem, já com quase 40 anos. Então, minha família, ela foi se estruturando, por quê? Porque meu pai sempre teve visão. Eu acho que a questão não é estudo, é visão, é perspectiva. Aonde você quer chegar? Eu falei do Lego. Qual peças eu preciso para chegar onde eu quero chegar? Qual peça? Eu preciso entender onde que eu quero, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero ser. Eu quero ser isso aqui. Então, se é isso aqui que eu quero ser, eu preciso fazer isso. Eu preciso trilhar aquele caminho. Só que isso não vem do nada. Por isso que eu falo, quer ser jogador de futebol e quer ser youtuber. Porque vem fácil. Sim. Eu não tenho que trilhar nenhum caminho. Só qual é o preço que esse tipo de profissão cobra? Sim. Entendeu? Então, essa é a questão. Exatamente. Tá, bom, nós estamos caminhando aí para o final, né, do nosso bloco aí. Programa, esse podcast, né, Não Faz Bem Corta. Levi, quem é o Levi hoje como líder na cidade de Francisco Morato, setor 44 do Ministério do Belém? Fala para nós a sua qualificação e eu gostaria de saber como foi assumir a responsabilidade que você assumiu, tá, e hoje exerce, tem essa responsabilidade, as pressões, né? Já teve alguma experiência positiva ou negativa no setor? Não precisa expor aqui absolutamente nada, é apenas para que as pessoas conheçam, né?
quem está aqui diante de nós hoje sendo entrevistado. E nesse bate-papo aqui, eu acho que o mais interessante é que você, jovem que nos assiste nesse momento, entenda, né, que não é só você que passa por algumas pressões, existem sim pessoas que estão, né, atrás de uma barreira ainda maior, que já sofreu e ainda sofrem. Pode falar, Levi. Eu primeiro vou começar ao contrário. Vou começar como Sim. foi assumir, né? Porque eu assumi do Fabinho, né? O professor Fábio é uma benção. O professor Fábio hoje é pastor na 21 de março. Sinal de GPS perdido. Meu celular, já vamos embora, calma aí, cara. O professor Fábio, pastor da 21 de março, e ele foi para assumir uma congregação e ele precisou se ausentar do cargo, e a gente já tinha trabalhado com isso em Jarinu, então a gente acabou assumindo no lugar dele ali a primeiro ponto. E para mim foi uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu sou um menino, eu ainda me considero um menino. Quando eu falo a minha idade, eu ainda tomo um susto. Tenho 32 anos, meu Deus, eu tenho 32 anos, mas ainda eu me vejo mais novo do que eu sou, Sim, e além de tudo ainda sou jovem. Sim, jovem, com certeza. Então eu lido hoje com gente com muito mais capacidade que eu, com muito mais qualidade que eu. Então para mim foi um susto. Foi um susto, ao mesmo tempo uma honra. Eu falo para ele sempre que a maior honra que eu tenho na minha vida, primeiro foi cuidar do nosso presidente, realmente algo incrível para mim. E a segunda foi lidar com ele, liderar eles, porque é uma honra para mim. E eu sempre falo que eu posso sair da mocidade, mas eu posso sair porque é a vontade de Deus, e não porque eu não fiz por onde. Deus pode me tirar da mocidade e falar assim, olha, a partir de amanhã você vai fazer a tua função, não vai fazer nada, vai ficar quietinho aí no seu lugar, mas porque é a vontade do Senhor, e não porque eu não dei o meu melhor aí, eu fiz o meu melhor naquele departamento. Isso nunca é a minha intenção. Então, para mim, a maior honra que eu tenho. Tive experiências muito positivas de conversar com jovens, de receber jovens de alguns outros departamentos, falando assim, olha, eu queria que o nosso departamento fosse assim, eu queria que fazer isso. Então, isso para mim foram experiências extremamente positivas para mim. Olha, porque eu peguei, diferentemente de você pegar um trabalho quebrado, eu peguei um trabalho que funcionava, o Fabinho tinha um trabalho que funcionava, diferente de você pegar um trabalho que não estava muito funcionando. O Fabinho tinha um andamento, tinha uma liderança, ele tinha uma visão, tinha congressos bonitos, então eu peguei um trabalho tendo que tentar superar as expectativas, e queira ou não queira, quando chega uma nova liderança, você tem que fazer algo para que as pessoas respeitem a tua liderança. Então a gente teve nosso primeiro congresso, que foi uma experiência ímpar, foi incrível, aqui em Francisco Morato, nosso, né, Morato teve vários, mas o nosso primeiro congresso, como líder, foi uma experiência ímpar. A gente crê que o próximo vai ser ainda melhor, né, nós já estamos planejando o próximo aí, já estamos sentando para conversar sobre pregadores, sobre como vai ser, estamos planejando decoração, isso é uma coisa que leva um ano todo para ser feito, é uma coisa grande, então já estamos pensando. Então, para mim, hoje, eu me vejo como líder ainda aprendendo muito, 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 sempre aos pés de Gamaliel ali, sempre a vida é um aprendizado. Olhando, né, para o nosso pastor, vendo o que ele tem para dizer, sempre vendo a experiência dele, como que ele diz sempre se acontece, sempre se realiza. Sim. Ele é muito inteligente, tem tem uma visão muito grande sobre as coisas que a gente às vezes não tem, sim, que às vezes a gente não consegue observar. Então sempre tentando observar, sempre tentando ver quem está abaixo de mim, assim, abaixo na cadeia de hierarquia, tentando conversar com eles de uma forma mais clara, sempre tentando ser o mais próximo possível dos jovens, que não é fácil, às vezes são jovens muito distantes, em variações e tal, mas sempre tentando se aproximar deles. Mas hoje eu me vejo aprendendo. Eu brinquei com eles quando eu assumi que eu não estava aquém do cargo, eu não estava próximo ao cargo. Mas agora eu tenho que correr. Eu nunca digo não. O pastor me ensinou o seguinte, eu nunca peço uma oportunidade, mas eu nunca recuso ela quando ela aparece. Então ela chegou, ela está aqui na minha frente. Então o que eu preciso fazer agora por ela? Então preciso ser isso, eu preciso correr atrás, preciso orar, preciso buscar. Esses dias eu fui conversar com o pastor, nós fomos conversar sobre um problema na cidade, na liderança. Eu falei, olha, acontecendo isso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ele olhou pra minha cara e falou, terrível, né, filho? Vai orar. As costas tipo assim, é a sua experiência com Deus. Sim. Vai viver isso. Ele não quer interferir nisso, né? É importante isso. Vai viver isso. Eu fui conversar com ele como um pastor, não fui conversar com ele como um pai, sim, mas ele não me aconselhou como pai, ele me aconselhou como pastor. Como ele aconselharia você, de repente, se você estivesse exercendo a minha função. Sim. Vai orar, é jejum e oração, isso aí é jejum e oração para resolver. Então hoje eu entendo isso, entendo essa perspectiva, luto muito para tentar estar a cargo disso, eu e minha esposa, que é minha companheira aí nesse trabalho, minha liderança, de Céu, Edson, a Marisa, a Ingrid, Maria, todo mundo que me ajuda aí na minha liderança aí. Maria, os
tesoureiros, todo mundo, é muita gente para citar, mas a regência, a Juscelia, a Relábia, o Richard, não sei me ajudando, mas eu estou tentando estar a cargo disso, ser merecedor disso, porque eu entendo que eu não sou merecedor, mas a oportunidade chegou e agora o que eu preciso fazer para isso? Exatamente. Bom, nós iremos abordar o último tema aqui, Levi como obreiro. Tá interessante isso, para nós encerrarmos e já finalizarmos aqui esse bate-papo, que passou muito rápido, né, Levi? Aqui passa muito rápido, as pessoas não têm ideia disso. No começo eu estava um pouco meio preocupado, né? Enfim, mas. Se ia render, agora nós vamos terminar achando que não mais tem, tempo. Não dá tempo, gente. É muita coisa. A gente vai trazer o Levi aqui numa próxima vez. E eu tenho certeza que nós conseguiremos aí discutir alguns assuntos mais interessantes. Mas hoje, quem é o Levi como obreiro? Tá? O que representa o seu ministério hoje para você? Como que você olha e o que representa isso? Olha, isso é culpa do meu pai, né? Sempre. Mas ele vendeu para nós como que a gente precisava entender que o ministério é a coisa mais importante que a gente tinha na nossa vida. E ele viveu isso. Ele não só falou, mas ele mostrou isso para nós na prática. Então hoje, eu como obreiro, eu entendo que todas as minhas posições profissionais, elas são tomadas para entender como isso caberia melhor dentro da igreja. É muito louco isso. Eu não penso assim, eu tenho vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, aí por quê? Porque ficava mais fácil para a igreja. Então tudo isso, ela passa pelo que eu tenho vontade de fazer dentro da igreja. Nosso ministério, meu e da minha esposa, porque o ministério do Belém ele é dividido, o Belém entende isso como ministério, é uma coisa do marido e da mulher, uma coisa dividida, mas nosso ministério, ele passa pela igreja e a nossa vida toda passa pelo ministério. É uma coisa, ela é ligada à outra. Eu não consigo me imaginar sem a igreja hoje. Isso não falando de uma forma só espiritual, mas falando também de uma forma organizacional, que são duas coisas que são juntas, mas elas também podem ser separadas, né? Tem muita gente que faz a parte organizacional, mas não tem nada do espiritual. E assim como tem muita gente que tem muito espiritual, mas às vezes acaba não exercendo dentro da parte organizacional. Mas eu entendo que eu faço coisas na parte organizacional e na parte espiritual, e isso tudo passa pelo meu ministério, passa pela minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem um ministério. Levi, eu achei interessante aqui a sua colocação. Então você afirma que tudo que você fez hoje a nível profissional, tá? Externamente falando, foi pensando na questão do ministério em si. Sim. Tá? Então a pergunta aqui, já a penúltima pergunta para nós encerrarmos, você largaria tudo pelo ministério para viver só o ministério? Porque assim, eu já conversei com obreiros que eles relataram para mim que não. Né, que se tivesse que escolher, certamente seria a profissão, enfim. Mas no seu ponto de vista, tá? Sem subjugar essas pessoas, você hoje, com base em toda a experiência que você viveu até aqui, profissionalmente falando, ministerialmente falando, tendo essa visão ampla, você largaria tudo pelo ministério hoje? Tá, eu como filho de pastor, né, que parece que é meio que obrigatório, né? Não, você vai ser como seu pai. Então eu não tenho essa perspectiva de que eu tenho que ser. Tenho que ser. Eu não tenho essa visão. Isso não passa pela minha cabeça. Eu tenho que ser, não. Meu pai vai, por exemplo, que é muito comum também, meu pai vai jubilar e eu vejo, por exemplo, meu irmão com mais capacidade que eu de estar no lugar do meu pai. Eu vejo assim. Tá? Quem conhece ele pouco não sabe, mas quem conhece ele mais de perto sabe. Eu vejo que ele tem mais capacidade que eu de estar no lugar do meu pai. Eu não falo isso por hipocrisia, porque eu não precisaria falar isso, você não fala nada. Mas eu vejo dessa forma. Eu vejo que ele tem mais capacidade que eu, um cara estruturado, um cara com uma cabeça boa. Então eu não tenho essa visão de obrigatoriedade. Mas eu não me autoconsagro. Eu jamais acordaria de manhã e falaria assim, olha, eu entendo que a partir de amanhã eu tenho que largar meu emprego e vou embora, porque eu não sou um sonhador, eu não vivo de sonhos. Mas se o ministério me chamasse, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Para mim, o que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha família e meu ministério. Exatamente. Se a minha família estiver comigo e falar assim, vamos, não sei para onde. Sim, entendi. Não me importa para onde. Sim. Não me importa para onde. Levi, você vai. Tem gente que fala assim, eu quero fazer missão, tá? Você quer fazer missão o quê? Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, eu quero ir fazer missão. Por exemplo, eu tenho um desejo. Para onde? É para África? É para. Não sei. Entendeu? Mas eu acho, por exemplo, que a minha profissão caberia mais nesses lugares. Então tudo isso passa pela minha cabeça. Entendeu? Interessante. Então eu tenho essa perspectiva. Levi, você vai ganhar menos. Eu nunca foi uma coisa importante para mim. Então eu tenho isso claro na minha cabeça. Eu não sei como vai ser, eu não sei se vai acontecer, mas a minha resposta é fácil. Essa minha resposta é fácil.
Se foi o ministério que me chamou, eu sou belemita desde que nasci. Eu entendo que eu tô aqui, eu sou daqui. Então, se for o ministério Belém chegar em mim e falar assim, Levi, nós temos vontade de mandar você para tal lugar. Quando que eu viajo? O que eu preciso fazer? Essa é a minha resposta. Sim. Entendeu? Então, você vai para Carpimato. Eu não sei, é o ministério que tá me chamando? Sim. Então eu entendo isso. Você paga para mim a Saulo e a Barnabé. E na minha visão bíblica, e eu não estou falando que eu sou parecido nem perto de Saulo e Barnabé, eu estou falando que a Barnabé e a Saulo precisam passar, a Barnabé vem primeiro, mas eu não estou dizendo que eu nem sou nem perto, eu não sou parecido com eles, mas eu estou dizendo que talvez a minha resposta seja semelhante. Para onde? Só isso que eu quero saber. Então, eu acho que profissionalmente falando, eu me estruturei para estar aqui. Eu acho que eu tenho muito mais experiência para ganhar antes de chegar a algo parecido com isso. Acho que não estou nem perto disso ainda. Deus o sabe, né? Mas na minha perspectiva, eu tenho mais experiência dentro aqui do setor, dentro de trabalhos que eu posso exercer aqui dentro da Redonda. Agora, Levi, se você não for, continua servindo assim da mesma, não tem problema nenhum com isso. Agora, se te chamarem, para onde? Dá tempo de arrumar mala? Ou a gente compra as coisas no caminho? Então, essa resposta é fácil para mim. Fácil. Sim. Levi, vamos lá. Para nós encerrarmos aqui, tá? Nosso tempo já estourou. Existe uma frase que diz o seguinte: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Mas quem sabe onde quer ir, sabe o caminho sabe que tipo de caminho percorrer. É o que nós estávamos falando aqui da questão de ser objetivo, né? Enfim. O que você sonha e espera como obreiro, tá? Como um profissional para daqui 20 anos? Eu sei que quem conhece o nosso futuro é Deus, mas assim, dentro do coração do Levi hoje, quando você olha para daqui 10 anos, se Jesus não voltar até lá, né? O que você espera como obreiro, como profissional? Como profissional, eu não tenho muito. É engraçado isso, não penso muito nisso. Me formei, sou formado, tal, tenho vontade de exercer novas coisas que me dê mais tempo para a igreja, mas ministerialmente falando, eu tenho vontade de trilhar os novos degraus que tem para mim, sabe? Hoje eu sou líder de mocidade, eu não descartaria um dia se o pastor me propôs de uma congregação, de repente, eu tentar isso, essa experiência para minha família, para minha casa. Isso tudo dentro da obediência. O meu passo, tá? Levi, você vai morrer como presbítero, tá ótimo. Para mim, dentro que isso seja dentro da obediência. Sim. Eu nunca vou tomar um passo de falar assim, eu acho, eu penso, eu vou. Isso não me cabe, não me pertence. Até porque eu não acho que eu tenho essa capacidade. Eu acho que esse caminho não é meu. Sim, Como você falou, quem trilha o caminho é Deus. Então, o caminho da obediência para mim é o melhor. Agora, você tem desejo? Quem deseja o psicopata, excelente coisa deseja, diz Paulo. Então, eu entendo que eu tenho um desejo de ir mais longe que eu puder ir. O ministério é grande, o ministério é gigantesco. Então, mais longe que eu puder ir. Para onde? Não tenho ideia. Não consigo te dizer. Sim. Não consigo te dizer. Eu tenho um caminho, um coração muito aberto dentro de qual caminho que você quer seguir. Você falou assim, quem não sabe o caminho que quer seguir? O meu caminho é da obediência. Eu sirvo ao Ministério do Belém, ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial, sirvo ao Ministério do Belém. Para onde o Ministério vai te mandar? Onde que é o quiser. Correto, né? O pensamento correto. Que é onde Deus quiser. Eu sempre comento com jovens agora, né, que agora está muito na onda de pregador e tal, assim, a gente precisa de mais obreiros e menos pregadores. A gente precisa de mais servos e menos pregadores. E que andem na obediência. Esse é um problema sério. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um bloco aí, terceiro e último, né? Levi, considerações finais. Primeiramente, eu quero te agradecer por nos atender. Tá? Prontamente eu entrei em contato. O Levi já se prontificou. Demorei para responder. Mas... Marca a agenda e o dia que nós iremos, né? E está aqui hoje nesse bate-papo descontraído. E eu acho que o importante é isso, a experiência, né? Aquilo que nós podemos levar aos jovens que nos assistem nesse momento. Levi, muito obrigado por aceitar o nosso convite e já faça as considerações finais. Agradeço pelo projeto, realmente, a gente gosta bastante. Nós temos um interesse de criar um projeto desse na UMADEB 44, é um projeto, na verdade, uma creio, né, que a gente tem vontade de fazer um projeto para a juventude, e que eu gosto bastante. A gente ouvir as pessoas, eu acho que o podcast ele humaniza as pessoas. Sim. Ele traz as pessoas com um patamar de humanidade. Eu gosto bastante. E que Deus abençoe vocês aqui nesse projeto, realmente. Abençoe o caminho de vocês, a jornada de vocês, o ministério de vocês. Que só Ele pode fazer isso, né? O diferencial entre quem faz, quem acontece e quem não acontece é a vontade de Deus, na minha perspectiva. Então, realmente só Ele pode fazer isso. Então, que Deus realmente
abençoe a vida de vocês, esse projeto, que vocês consigam. Nosso pastor possivelmente aparece por aqui um dia, Sim, chama que ele vem. Provavelmente será o próximo. Chama que ele vem, Sim. ele muito tranquilo em relação, muito acessível em relação a essas coisas. Mas eu creio que vocês vão dar certo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que Deus abençoe bastante a vida de vocês. E compartilhem, Isso, né? compartilhem. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Tá? Nós criaremos agora uma página no Facebook. Pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um bloco, mais um programa aqui, nosso podcast. Não faz bem, corta. E é isso, né, Levi? Não faz bem, corta.